Roma Imperial. O período romano foi um período de maior esplendor e de grandeza da história romana, né, com o primeiro imperador Octávio Augusto. Augusto, né, significava escolhido dos deuses, então ser escolhido, né, dos deuses, a sociedade era bem aceita pela sociedade romana. O período imperial de Roma foi dividido em dois, né? O Alto Império e o Baixo Império. No Alto Império, a máxima extensão territorial, conquista de novas terras, né? Também o auge da cultura, da civilização romana, grande poderio militar, grande prestígio do imperador, o imperador era bem visto pela sociedade, né? E o Baixo Império foi todo o processo, né, de decadência do Império Romano, né? As crises generalizadas, as invasões externas. O imperador Augusto, ele fortaleceu as fronteiras, né, para proteger o Império Romano, aprofundou na política assistencialista do Estado, conhecido como política do pão e do circo. Essa política, durante os Jogos em Roma, o imperador mandava que distribuísse pão para a população que ali estava assistindo os jogos, né? Era uma forma de conter, né, a população, de fazer com que a população assistisse ali os jogos e ficasse insatisfeito, né? Lutou sem sucesso pelas invasões estrangeiras através da cultura, né? Então Roma conquistou a Grécia pela força das armas, né? Pelo poderio militar, e a Grécia conquistou Roma pela cultura, os imperadores. Os imperadores, a gente viu que após a morte de Augusto, nós tivemos, né, vários outros imperadores. Tivemos o Tibério, né, que foi após a morte de Augusto. Temos o Calígula, só o Calígula foi após a morte, né, do Tibério. Só que o que aconteceu? O Calígula, ele consumiu, todo o tesouro que estava acumulado em Roma, por quem? Pelo Augusto e pelo Tibério. Então, ele consumiu todo o tesouro, né, acumulado, gastou. O Nero realizou a primeira perseguição aos cristãos em 64 depois de Cristo. O Vespasiano, né, sobressaiu no período em que o império tinha 4 imperadores. Direcionou suas forças para o assédio a Jerusalém na época da diáspora dos judeus. O último imperador aqui nós temos o Trajano, né? Excelente governo, aumentou as fronteiras até a Índia, fez muitas obras políticas, né? Como a coluna trajana, mandou perseguir os cristãos, né? Também aqui ele mais uma vez ele deu continuidade, né, ao o que o Vespasiano já tinha, o que o Nero já tinha feito. Economia comercial. A economia comercial de Roma era baseada nas trocas de comerciais, né, trocas de comércio, de mercadorias, né, baseada nas trocas comerciais, baseada na exportação, na importação e exportação de produtos. Legado cultural, né, a cultura, o que Roma deixou, né, como cultura.
É o legado cultural, né, o cristianismo, certo? Que em religião, né, oficial, o monoteísmo, a formação da Igreja Católica, resistência à crise do Império. Temos os direitos, né, baseado na ciência jurídica, as artes, pintura, escultura, influência grega, arquitetura. Quando a gente fala aqui, né, da arquitetura, a gente vem lembrar logo daquelas construções, né, de Roma, certo? Que a pintura, as esculturas, né, que luxuosas, né, grandiosas, né? Temos também os circos, ternas, arqueodutos, né? Nós temos também as raízes do italiano, né, que são as línguas, né, o latim, português, espanhol. Nós vamos falar também aqui dos povos bárbaros, né? Para Roma, né, para os romanos, qualquer um que não tivesse integrado a cultura latim era chamado de bárbaros, né? O termo era genérico, né? Fazia referência a dezenas de povos diferentes origens, diferentes lugares, e entre esses povos estavam os celtas, os hunos, os germânicos. Então, eram todos esses povos chamados de bárbaros, eram os povos, né, que eles não eram integrados com a cultura, né, com a cultura latina. Esses eram, por isso eram chamados de bárbaros. Crise do Império Romano, né, que são as crises, né, que o Império Romano ele enfrentou, né, crises políticas, né, sucessões marcadas, né, várias guerras, colapso dos sistemas escravistas, né, que foi com o fim da conquista, perdeu-se, né, a principal mão de obra, que eram os escravos, né, problemas econômicos, que foi a inflação alta, né, a questão dos impostos, preços elevados, despesas do governo, dificuldade em manter a segurança da fronteira do império e também a difusão do cristianismo e a invasão dos bárbaros. Declínio do Império Romano, né? Após os séculos de glória, de conquista territoriais, o Império Romano começou a apresentar sinais de crise, né? Que faz causas, né? Os conflitos, né? Que ocorreram. E foi a extensão territorial do Império, a dificuldade administrativa, a falta do controle militar. Com o fim das guerras, a conquista também diminuiu, né? A entrada de escravos, né? A mão de obra também. Ocorreu também a crise na produção de alimentos, o aumento dos conflitos entre as classes de patrícios, plebeus gerando a instabilidade política, crescimento, né, o crescimento do cristianismo, tudo isso, o aumento da corrupção em Roma. Então, tudo isso, toda essa problemática todinha ocorreu, né, como declívio do Império Romano, né, as crises do Império Romano. E aqui nós finalizamos, né, nossa aula com o declívio, né, de Roma, do Império Romano, falando aqui sobre todo, né, a Roma Imperial.